Antes de mais, parabéns, Dina, por este livro. Para mim é muito importante estar aqui a ler estes excertos, por uma razão. A primeira vez que eu disse poesia em público foi contigo. A primeira vez que escreves um livro, também estou aqui presente, por isso há aqui uma constelação muito engraçada que se juntou. Anda-te desligado. Vou passar a ler então. 24 de dezembro de 2016. Hoje comecei a vender às 11 horas. O pai de uma jovem de 18 anos que não costuma ler livros de poesia quis oferecer-lhe um. Isto porque no ano passado tinha vindo cá para comprar um também de poesia, mas para o filho. Agora não sabia que livro nem que autor havia de escolher para a filha, mas deu-me uma dica. Ela andava a ler o japonês Haruki Murakami e estava a gostar. Instantaneamente pensei no Japão no feminino, Tanka, século VII a 20º, e sugeri-lhe. Ficou encantado e convencido que lhe iria agradar. Também levou Os Pássaros Brancos, do irlandês Yeats, que tem aquele poema que me faz sempre ficar de lágrima no olho. Quando fores velha e cansada, vencida pelo sono. Depois vendi a antologia Verbo, Deus na Poesia Portuguesa, a um outro pai que queria também estimular o filho de 18 anos na leitura de poesia. Mas o que é que está a acontecer neste Natal aos pais para quererem que os seus filhos leiam poesia? Aleluia, aleluia. Sugeri-lhe a Dília Lopes, assim um pouco a medo, mas sobretudo a pensar que seria uma boa forma de um jovem descobrir que a poesia tem razões que a razão desconhece quando se trata da Adília, que escreve poesia como quem brinca a sério. Levou o bandolim, com aquela capa de grafismo naif como um desenho infantil. A Adília. O cliente que se seguiu colocou-me perante um verdadeiro quebra-cabeças. Queria um livro igual ao que vira na montra há tempos. Era fininho, tinha capa dura, muito colorida, e parecia-lhe vagamente que o autor tinha algo a ver com cinema e era estrangeiro, mas de nacionalidade desconhecida. E no título havia um animal. Num primeiro momento senti-me impotente, e enquanto percorria com ele as estantes da poesia estrangeira, fui perdendo a esperança de que iria conseguir vender esse ou outro livro. Até que ele proferiu a palavra mágica, vinda sabe-se lá de que profundezas da memória. Burton! E eu quase num grito. Tim Burton, a morte melancólica do rapaz ostra. Estava lá tudo. A lombada fininha, a capa dura colorida e o animal, a ostra. Infelizmente não o tinha. Mas fiquei contente na mesma, por poder ajudá-lo a procurar o livro noutra livraria. 30 de dezembro de 2016. Comecei hoje bem no dia. O agente da PSP, Fernando Vilares, cliente e amigo da poetria à longa data, mandou parar um instantinho a viatura onde seguia para vir desejar-me um bom ano. O agente Vilares é culto e gosta de poesia. Creio até que também escreve e costuma dizer com enorme sabedoria que consegue resolver mais facilmente que os seus colegas menos letrados os problemas do dia-a-dia com os cidadãos, porque lê mais, sobretudo poesia. Foi grande amigo e admirador de Manuel António Pina, que acompanhou nos seus últimos momentos até ao fim. Ontem houve poucos clientes, o que é normal após o culto do Natal. E aproveitei para começar a atualizar a base bibliográfica no site, fazer algumas transferências bancárias para o pagamento de faturas a fornecedores e ouvir o inesquecível Another Brick in the Wall dos saudosos Pink Floyd. A Glória, uma das minhas mais fiéis amigas, ajudou-me a salvar o dia comprando um livro de citações, comentários, aforismas de Fernando Pessoa. O que aquele homem escreveu em tão curta vida? E o jovem que há dias tinha pescado o olho ao surpreendente bordel das musas, com capa forrada a tecido e desenhos de João Cotileiro belíssimos, como toda a arte de tema erótico, quando criada por magníficos artistas, veio buscar o livro. Agora é o Miguel Carvalho, que vai fazer a apresentação.
disseram que eu era mais para o fim. Vamos sentar? É? Então senta que eu fico também. Prefiro. Boa tarde a todos. Eu não fui propriamente, como ela sabe, um cliente muito frequente da poetria, mas havia gente que sabia os meus gostos e que ia buscar sempre à poetria aquilo que eu queria. E se calhar fui mais útil no passa-palavra do que propriamente como cliente. Mas quem é desta cidade e não sente a poetria como uma coisa sua, provavelmente está num território errado. Porque esta casa, este sonho que a Dina construiu e que entretanto passou sem conflitos, com alegria, com ânimo, é uma casa que se tornou uma casa de todos nós e uma casa que nos transmitiu, através de muitas páginas, através de muitas descobertas, algo que se calhar não tínhamos descoberto em nós ainda. Portanto, é uma honra imensa estar aqui, um orgulho imenso estar aqui. Eu não tenho perguntas para fazer à Dina, mas tenho meia dúzia de coisas para lhe dizer e que gostava de partilhar convosco. Quando se reformou do ensino, a Dina pensou que uma livraria de poesia talvez fosse um bom sítio para envelhecer. Disse isto numa entrevista à Mariana. Estávamos em 2003 e, felizmente para nós, para a cidade e se calhar também para ela, a poetria fugiu-lhe das mãos e rejuvenesceu. Ao contrário da sensação em que ela quer que acreditemos a partir do seu poema preferido de Mário Sá Carneiro, a Dina levou-nos sempre mais além e nunca permaneceu aquém. Foi golpe de asa diante de precipícios, não desperdiçou momentos de alma e todos os seus caudais de cumplicidade e altruísmo desaguaram no mar de afetos, nem sempre retribuídos. Meia culpa. As suas ânsias e sonhos, apesar dos percalços do caminho, não foram desbaratados. Nela, nos gestos dela, na poesia partilhada, nos apetites acolhidos e nas fomes de versos saciadas, ela foi sempre um pouco mais de sol, um pouco mais de azul, mesmo quando os dias da livraria e os seus eram vividos no fio da navalha entre a perda e a salvação. Se a poetria é hoje refúgio, emblema, identidade, serviço público e tesouro guardado e renovado pelo Francisco e pelo Nuno, é-o porque naqueles minúsculos 4 metros quadrados na esquina das Galerias Lumière estão 4. Estavam 4 no texto que eu li. É pequeno. Naqueles pequenos metros quadrados das Galerias Lumière cabia afinal o mundo inteiro e nós nele. Não foi isto que ela escreveu por personalidade e feitio. A Dina não está neste livro como não está na vida em bicos de pés. Mas é assim que deve ser lido, acreditem. Está tudo nas linhas e entrelinhas deste livro de histórias, memórias e fragmentos da sua vida diária e dos seus clientes. Prova, como escreveu o diário El País, de que a Dina não se limitou ao longo dos anos a partilhar poemas, a recomendar livros, a ler todas as novidades ou a criar slogans como "Esqueçam Trump, leiam poesia". Não. Ela, acima de tudo, amou o que fez e faz. E desde aqueles primeiros tempos da poetria, que ela acredita numa ciência oculta, a de que certos livros estão destinados a certos leitores e por isso ficam, por vezes, tempos intermináveis na estante, em repouso, à espera do seu predestinado. Quando, em 2017, pesarosa e desencantada, a Dina preparou a poetria para morrer com dignidade, como quem se despede de livros de editoras mortas e de páginas que não voltará a ver, foi a sua própria criação que, recalcitrante e parafraseando o poeta Manuel de Freitas, lhe disse:
abraça-me com força que ainda vou viver. Neste livro há vários livros. Cabem nele toneladas de poetas e de poemas cujo encantamento nos impele a travar a leitura e a desatar por vezes sôfregos à procura de mais e mais referências no mundo real e digital. Cabe neste livro essa espécie de atração fatal, palavras dela, pela poesia que acolhe todos aqueles que ainda não foram tocados pela centelha de um verso e que fez da poetria e desta mulher regaço de procuras, derivas, descobertas, fascínios. E nesse vai-vem, todos os seres humanos se conhecem melhor, todos os encontros com o outro se tornam poesia, sem margens nem exclusões. Cabe neste livro uma fascinante galeria de amigos, leitores, curiosos e viajantes que fizeram da poetria casa e da Dina confidente e ali desaguavam. Eruditos e artistas de extração e geografia diversa, escritores, professores, atores, músicos, pintores, estudantes, órfãos de versos, virgens de espanto, mas também poetas em construção, travestis ou agentes da PSP viciados em Manuel António Pina, gente que chega, se instala ou se despede, mas quase sempre para voltar de alguma maneira. Gente que é amor em visita, gente que aparece à cata de livros preso a uma perna de um verso e que depois contagia outros. Ou simplesmente gente que ama os livros, a poesia e o teatro como a estrada começa. Para eles, a poesia foi ali reduto comum. Talvez por isso uma prostituta se sentiu atraída para as frases de todos os dias na montra e ganhou confiança para mostrar à Dina um caderno com imensos poemas já adaptados e apropriados a partir do que grandes poetas tinham escrito. Talvez por isso um arrumador apareceu para comprar um livro a partir de um poema que vira na montra. No livro, a Dina conta como a poetria se tornou lugar de encontro para a discussão de ideias, as várias dinâmicas da cidade, culturais e não só, e através da qual se agasalharam e promoveram sentimentos, ânsias, desejos, sonhos, transcendências, transgressões, flores e até absurdos. Pois, como se lê nestas páginas, a partir de um poema de Luís Miguel Gaspar, todos precisamos de um pequeno absurdo por dia que nos defenda da melancolia. A primeira parte deste livro é, pois, a história da livreira e de um projeto que sobreviveu ao trapézio dos dias. Mas a Dina e a poetria não se limitaram a resistir. Sabe-o a cidade das tertúlias e sessões de poesia, das sessões de cinema com jantares temáticos e das coletâneas e antologias que nasceram pela mão da poetria. Grande é a poesia, escreveu a Dina no início desta aventura. Palavras dela ainda. Cabe no universo que nós somos, habita o som do vento e a voz do mundo. É a criança, a luz e a lágrima. Agarra-nos a mão, a pele e a boca a cada sopro do coração. Acolhe-nos nos seus longos e balsâmicos braços. Está em tudo o que nasce e morre. É a própria vida. A segunda parte deste livro é um retrato dos dias andados desta mulher à solta, incansável, enérgica, dinamizadora, corajosa, que não se deixa amarfanhar. Através das suas caminhadas por ruas que chamam por ela, sempre com mania de olhar para cima e para os lados, cruzam-se gentes e memórias e revela-se parte da cartografia humana da cidade. É um olhar atento, preguiçado, sobre as mutações da urbe, a sua decadência e rejuvenescimento, e reminiscências de um Porto desaparecido. Um olhar que é também bilhete de ida e volta sobre o que nasce e morre. A loja que era, o prédio que já foi, o velho e o novo, a vizinhança. Já nasceu o teu bebê? Onde não faltam a palavra do sem-abrigo, as traseiras do bilhete postal, as flores, muitas flores, o tufo de verdes ramos a despontar na árvore frondosa, as vidas em ebulição, desamparadas umas, visionárias outras, e os cotidianos feitos de palavras dela, azul ternura, verde espera, rubro amor, rosa tédio, amarelo excesso, ocre intolerância e malvador. Estão aqui também as memórias do candal de partida e da infância portuense, dos pastéis de nata e do fiambre, com um sabor nunca mais reencontrado. E também um olhar que atravessa os dias atrofiados da pandemia, essa que a Dina viu varrer o turismo e se reergueu
com os que nunca lhe faltaram e hão de cá estar, contra ventos, modas e marés. Esses mesmos, os portuenses. Um olhar de ouvidora que se deleita à escuta das conversas e burburinhos que refletem o pulsar da cidade, os seus arrebatamentos, os seus difíceis cotidianos, as suas marginalidades e exclusões, e que por vezes terminam com infusão da quileia e torradas com manteiga por causa das articulações. No fundo, e para concluir, este é um livro raro, por ser raro este tipo de testemunhos e certidão de vivências, despretensioso. Por serem raras as mulheres como a Dina, embora ao Porto se deu ao luxo de as ter de sobra, da Baixa a Miraflor, sempre a levantar-nos do chão, a contagiar-nos e a olhar para as coisas do ponto de vista da eternidade, parafraseando o norte-americano Billy Collins, poeta que alguém do meu coração descobriu, claro, na poetria. Na livraria, a Dina encontrou a sua segunda pele, palavras dela. Em ambas, encontramos nós, e creio que falo por todos os que aqui estão, esse pedaço de céu e sonho, sem o qual seríamos engolidos pela prosa bruta dos dias ou pelas inércias do nosso descontentamento. Sem devaneios românticos ou literários, escreveu a Dina, sempre pensei que a poetria podia e devia ser salva pela própria matéria de que era e é feita. A arte, a poesia, o teatro, o sonho. E não foi, Dina? No próximo ano, na primavera, a poetria fará 20 anos. Continuará certamente jovem, madura, de braços abertos à curiosidade e ao deslumbramento, tal como a mulher que lhe deu nome e vida e soube legá-la, íntegra, esfomeada de novos horizontes ao Francisco e ao Nuno. Por tudo isso, e apesar destes tempos estarem sempre a lembrar-nos da precariedade dos sonhos, teremos muito para celebrar e oxalá a cidade também saiba que tem muito para celebrar. Porque isto, querida Dina, é ainda e só o começo. (27 de janeiro de 2017). Ontem ainda pensei que fosse vender A Palavra e a Cena de Peter Stein, que estava na montra, e já eram quase 7 horas quando um homem dos seus 40 anos entrou e me pediu. Tão convencida estava que ele o ia comprar, que comecei a preparar as operações para emitir o talão de venda, mas ele, depois de ler algumas páginas de pé no meio da livraria, devolveu-me polidamente. Depois, tirou da estante outro da coleção Livrinhos de Teatro e fez o mesmo. É vida. Mas não deixa de me sentir irritada. E para desanuviar, pus-me a ouvir música francesa. Georges Brassens, Jacques Brel, Juliette Gréco. Eu já vos disse que era do século XX. Tive mais visitas interessantes, a começar pelo Emmanuel, que considero um artista, embora ele recuse esse epíteto. Mas o Emmanuel é também um poeta. Quando vem ao Porto, porque vive noutra cidade, passa pela poetria para respirar poesia, como diz. Chegou todo molhado de chuva poética que apanhou deliberadamente, depois de experimentar o prazer de ser o único a sentar-se na esplanada do Aduela, tomando um café e olhando as pessoas na rua, debaixo dos guarda-chuvas. O rosto do Emmanuel tem qualquer coisa de índio. Olhos escuros, amendoados, cabelo preto, liso e luzidio, as maçãs do rosto um pouco salientes, e eu gosto muito de o ouvir, sorrindo sempre enquanto fala rápida e fluidamente do que mais gosta. Literatura tendencialmente surrealista e existencialista. Imagino que poderia ganhar dinheiro com o que faz. Escreve, ilustra, faz colagens, mas falta-lhe o virtuosismo comercial, o que não o impede de tentar sempre ter os pés assentes no chão e saber definir as prioridades em termos práticos e de sobrevivência. Gosta também dos ícones da Beat Generation e disse-me que anda a ler um livro da Patti Smith, a quem William Burroughs aconselhou um dia: tens de ter um bom nome. Frase que parece refletir
uma espécie de norma de vida, de uma norma de vida do Emmanuel. E lá se foi embora, sem guarda-chuva, senão perdia a chuva poética. E a seguir fui abrir o link que ele me tinha enviado há dias sobre o Luís Pacheco e outro sobre o Herbert Welder, que fiquei a ver até quase às 7 horas, altura em que entrou o tal freguês que viu, leu e não levou os livros. 17 de fevereiro de 2017. O André veio à livraria com um novo visual, cabelo rente ao crânio, pintado de louro. Eu só queria ter uma memória prodigiosa para vos poder relatar tudo o que ele disse, porque todas as suas palavras são essenciais e únicas, dentro de um discurso aparentemente hesitante, com todas as marcas de um tímido, inclusivamente nos gestos e no sorriso, mas sem o ser. O André tem uma forte ligação à filosofia e considera que, mais do que respostas, procura as perguntas certas. Estava interessado no livro da Simone Weil, O Enraizamento, embora receia lê-lo pela forte influência que um outro livro desta autora teve na sua conversão à religião católica, À Espera de Deus. Contou-me que esse momento tinha acontecido num sítio mágico dos Açores, na zona das Fajãs, enquanto via passar uma procissão. Falou dos problemas do homem com a posse e o vício, que às vezes se sente estéril, e retive uma citação: quando um homem se torna escravo, perde metade da sua vida. Tem 20 anos e é filho de uma mãe muito culta, mas que se perturba por achar que o filho sabe mais do que ela. Este relato já vai longo, mas não posso deixar de vos falar de um outro encontro, o da Maria José, que, sabendo que já não tenho o Ruben, veio a oferecer-se para me ajudar na livraria uma vez por semana, sem qualquer contrapartida financeira, o que eu aceitei sem hesitar, sentindo que este foi um dia bom. Já perto do fecho da livraria, o David ainda veio buscar o seu amor em visita e encomendar-me a Eufem. 20 de março de 2017. Vendi o primeiro exemplar de A Noite Imóvel, do Luís Quintais, e só espero que este livro admirável não fique muito tempo na montra. Vendi também Os Diários, do Alberto, autor que continua a exercer um grande fascínio entre os jovens, e Patterson, do William Blake, ao autor de Inarte Branco, que voltou para se deter nos poetas anglo-saxónicos, que parece apreciar bastante. Tive a visita do Helder, um rapagão a respirar saúde e energia, que trabalha num hospital no setor ligado à anatomia. Falou muito e com entusiasmo da sua paixão por livros, induzida pela mãe quando era criança, das suas preferências pelos clássicos e da sua biblioteca com cerca de 200 volumes. Parece que era o número de livros na estante do Fernando Pessoa. Todos muito bem escolhidos e lidos. A última visita foi a de um jovem com ar de mestre enlouquecido pela sua arte, mas na verdade era ator. Baixa estatura, cabelo revolto, olhar febril, vestido com uma espécie de jaqueta, creio que de veludo preto, e lenço, à bocage. Primeiro pediu para ver O Paraíso Perdido, de Milton, e passado algum tempo perguntou se havia alguma coisa de William Blake. Mostrei-lhe o Milton, edição da Antígona, e à medida que o ia folheando ia dizendo "Uau!" várias vezes. Foi muito curiosa esta reação, porque se notava manifestamente a sua satisfação, empolgado por aquela leitura. No fim disse: "Não levo O Paraíso do Milton, mas levo o Milton do Blake." 4 de abril de 2017. Começo a ficar muito cansada, mas, por enquanto, tenho de aguentar. Aquele rapaz de quem já vos falei, silencioso, de gestos suaves, rosto e expressão semelhantes ao que se conhece de Cristo, chamado Bernardo, voltou para comprar O Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles, e guarda a minha fala para sempre, de Ossip Mandelstam. Uma vez mais, leituras requintadas e cuidadosamente escolhidas, depois de folheadas calmamente sentado. O Miguel Ribeiro também voltou, desta vez mais desinibido, menos tímido, mas sempre com tristeza nos olhos, apesar do riso.
Dir-se-ia um pouco eufórico e ainda mais ávido de livros, mesmo infantis, até pela capa, até sem conhecer o autor, só por pulsão e compulsão, com a ânsia quase puéril de preencher totalmente o cartão Viver Poetria, de que foi um dos primeiros subscritores. Trazia um saco de plástico enorme, já com compras dentro, como um pincel como os que os chineses usam para desenhar os caracteres da sua escrita. Desta vez, senti que devia fazê-lo parar e quando me disse, vou levantar mais dinheiro, convenci-o de que não devia comprar mais livros antes de ler alguns dos que já escolhera para levar, além do peso do saco que teria de transportar até chegar à estação do metro. Sabe, habitualmente sou tímido e suporto os meus dias como poesia, disse antes de ir embora. Hoje vou ficar até às 20h15 à espera da Lígia, que só pode chegar a essa hora para vir buscar o livro da Filipa Leal e a poesia do Eu, do Fernando Pessoa. Estou a ouvir, não é? Este parece que está. Quando o Rui falou ali no Miguel Ribeiro, que eu faço uma homenagem especial ao Miguel, que já faleceu. Realmente foi uma das pessoas que mais me impressionou na livraria, que ia lá muitas vezes, doente, aliás, muito doente, e acabou por morrer. E eu faço uma imagem no livro, como vocês vão ver. Ora bom, boa tarde a todos. Eu tenho muito pouco tom de palavra, aliás, não tenho tom de palavra nenhum. Mas este papel é sobretudo para não me esquecer de ninguém nas dedicatórias, nos agradecimentos e também referir algumas notas do livro. Nas dedicatórias, para além da expressa no próprio livro aos meus filhos, quero dedicá-lo a um menino chamado Duarte, o Duartinho. Não sei se está aqui o Luís Alberto Soeiro. Está aqui. Pronto. Quantos anos tem o Duarte agora? Era o que eu estava a pensar. Portanto, quero dedicá-lo antes de mais a esse menino chamado Duarte, o Duartinho, que o pai, Luís Alberto Soeiro, levou um dia à poetria, ainda muito pequenino, para ele ver e tocar aqueles livros todos, para o induzir desde cedo a gostar deles. Dedico também a uma pessoa que me era muito querida e que eu admirava pelo seu talento, sensibilidade e paixão com que dizia poesia, quase sempre de cor, apesar de na altura já ter mais de 80 anos, que se chamava Fernanda Cardoso, a Fernandinha, como era conhecida, a quem saúdo e recordo hoje através do filho Fernando Mota, aqui presente. Onde é que ele está, Fernando? Já ouvi. Fernando, ok. Desculpa. E dedico a todas as pessoas que tentaram de várias formas salvar a poetria no tempo em que eu me debatia com a sua sobrevivência, nomeadamente a Olinda Almeida, aqui presente, que também gostava, e ainda gosta, de livros, de poesia, e que em 2009 entrou como sócia da empresa, tendo-se mais tarde afastado, infelizmente, por falta de resultados positivos. Ao grupo de amigos que em 2013 se juntaram a mim para criar uma associação cultural, a Cena Poétrica, numa tentativa de dar sustentabilidade à poetria e cujos nomes cito no livro. À professora Maria Luísa Malato, graças à qual foi possível a edição de um livro que ainda hoje é vendido com sucesso na poetria, uma antologia bilingue português e inglês de poetas portugueses desde o século XIII, para cuja tradução concorreram na altura tradutores de muita qualidade, mesmo grande qualidade, e que precisamente pelos bons ofícios da Maria Luísa não cobraram um cêntimo pelo brilhante trabalho que fizeram. Podem comprová-lo se comprarem esta antologia na poetria que ainda está lá, tem uma capa lindíssima, que foi na altura criada pelo meu filho Marco Dias. E obviamente dedico ao Nuno e ao Francisco por terem tomado conta da livraria, não a deixando morrer definitivamente.
Quanto aos agradecimentos, começo por agradecer de novo ao Nuno e ao Francisco, os editores do livro e hoje os guardiões da poetria, por se terem disponibilizado a editá-lo e também por terem escrito o belo pós-fácil. Agradeço muito ao Miguel Carvalho por ter aceitado fazer a apresentação e ainda mais pelo brilho com que o fez e a generosidade das suas palavras, que sempre acompanhou e apoiou a poetria, mesmo que não fosse um cliente assíduo, estava lá, acompanhou e apoiou a poetria mesmo nos seus piores momentos, com a sua amizade e sensibilidade, quer pessoalmente, quer como jornalista e escritor de grande qualidade ética e profissional. Agradeço aos meus filhos pela dedicação, competência e bom gosto no belo trabalho gráfico do livro. Agradeço à Dália Dias, pelo prefácio à primeira parte, que acrescentou qualidade literária e empatia ao livro, e à Dulce Aleixo, que não se encontra em Portugal, mas sei que está hoje aqui em pensamento, pelo afeto com que escreveu o prefácio à segunda parte. Agradeço à Teresa Coutinho pelo poema que me dedicou em 2015, no tempo em que ia à poetria comprar livros ou apenas conversar, e que está transcrito na contracapa. Agradeço ao Rui Osório, que desde que o conheci há alguns anos sempre colaborou com a poetria, lendo maravilhosamente poemas nas sessões que eu ia organizando, e aceitou vir aqui ler uns bocadinhos do livro. E agradeço a todos os que refiro e nomeio no livro, que se reconhecerão, apesar de só estar lá o primeiro nome, e que fazem parte dele, muitos deles aqui presentes, e que me apoiaram e incentivaram a escrevê-lo, e a todos os que vieram partilhar comigo este acontecimento, que me é muito grato. Alguns não conhecia, ou só conhecia através do Facebook, só agora é que conheci pessoalmente, porque só tinha o retorno comunicacional através do Facebook. E agradeço a todos os que... Devo dizer que estou realmente muito contente e um bocadinho emocionada por ver tanta gente, inclusivamente o meu melhor vizinho do meu prédio onde eu vivo, que também está aqui. É o melhor vizinho que eu tenho, o prédio. Por fim, apenas uma palavra sobre o livro, embora já tenha sido aqui referido, de certa forma, a estrutura, mas pronto. Que, antes de mais, se lê, no fundo, como um livro de poesia, ou até um missal. Ou seja, pode-se abrir em qualquer momento da narrativa, que não exige uma leitura sequencial como uma obra de ficção que precisa desse ritmo. Aqui não, pode-se abrir, fechar, ler em qualquer sítio. Para não se perder o fio à meada, não há problema. São pequenos textos totalmente colados à realidade que compõem duas partes. Uma que corresponde a uma nota histórica da poetria e a relatos do meu dia-a-dia na livraria, desde que comecei a escrevê-los e a publicá-los no Facebook, desde 2016 a 2018, ou perto, no início de 2018. E que dão conta dos meus contactos, encontros e conversas com pessoas que vinham à livraria comprar ou não livros, cujos títulos dos que vendia ou aconselhava ia enumerando nesses textos. E uma segunda parte, composta de pequenas crónicas que, já depois de sair da livraria da poetria, fui escrevendo e publicando sobre as minhas deambulações pela cidade, ou impressões sobre pessoas, episódios de rua, exploração de lojas, encontros ou até estados de alma. A propósito das lojas, também devo dizer que algumas, como dizia o Miguel, já desapareceram, já não existem ou foram substituídas por outras, por causa da rapidez com que tudo muda nesta cidade. A ideia de coligir estes relatos e reuni-los em livro foi-me sugerida por uma primeira pessoa que costumava lê-los e depois por várias outras. E quando me decidi seguir essas opiniões, pensei publicar só essas pequenas crónicas. Mas quando se pôs o problema do título a dar ao livro, lembrei-me de um filme com a Meg Ryan, You've Got Mail, que em português é Você Tem Uma Mensagem, que falava de uma livraria e de uma livreira apaixonada por livros e que adorava a sua profissão. Depois de falar com o Nuno e o Francisco, pensei então incluir
uma parte histórica da livraria e dar esse título ao livro. A mais bela profissão, a mais bela profissão do mundo. Essa parte histórica não está exaustiva de forma alguma, porque mesmo assim o livro ficou com muitas páginas e eu não queria sobrecarregá-lo com mais ainda. No entanto, através desses relatos da primeira parte, de certa forma espraia-se o principal dessa história, da história da poetria. Há um aspecto informativo ou até pedagógico que está presente nessa primeira parte, como eu dizia atrás, é a quantidade de títulos de livros que são mencionados, que correspondem praticamente a todos os livros que fui vendendo ou aconselhando nesse período de cerca de 3 anos e que podem constituir uma lista de sugestões útil para as pessoas, para muita gente. Pronto. E para terminar, pedi ao Rui então que lesse 2 textinhos desta segunda parte. Muito obrigada. Essa não deve ser esta. Essas pessoas. Esta manhã, quando estava a estender a roupa acabada de tirar da máquina no pequeno pátio das traseiras do meu 3º andar, reconheci logo a voz do meu vizinho preferido, a jogar à bola com o filho de 5 anos no recinto da cave de acesso às garagens. De cá de cima, debrucei-me no muro de cimento e fiquei a vê-los e ouvi-los lá embaixo. Força, Ronaldo, passa a bola. CR7, chuta para a frente, drible ao gajo, é penalti, é penalti. E logo o pequeno Lourenço, perdão, o CR7, se posiciona à frente da baliza, ou seja, à porta da minha garagem. A cena só não é banal, porque o pai do Pedro é completamente cego. Tá, mas do Lourenço é completamente cego. Não usa bengala de apoio, não usa o elevador para subir ou descer as escadas, estende a roupa de casa no estendal e, imagino, naturalmente, a ajudar a mulher em todas as tarefas domésticas. Vidas à vista. Gosto mais de dias reais, em que o bom, o mau e o assim acontecem, do que de dias ideais, em que só acontece o bom. Voltei a ver a mulher de cabelo grisalho, de idade indefinível, que passa por mim há muito tempo em Setúbal, sempre carregada de sacos de plástico cheios que me intrigavam. Dantes acompanhava um homem da mesma condição. Hoje passa sozinha, mas carregando os mesmos pesos numa e noutra mão, como uma penitência. Desta vez, via sentada no degrau de entrada de uma loja de roupa, com as pernas esticadas para a rua, de pés descalços e os sapatos junto aos sacos. Só quando parei à sua frente, decidida a satisfazer o secreto desejo antigo de a interpelar, é que reparei no pequeno copo insignificante, quase invisível, pousado no chão à sua beira, onde deixei cair €1, pretexto para meter conversa. Ao perto, pude ver-lhe a cara redonda, com traços de menina velha. Vi a pele lisa, que parecia macia, de um rosado acentuado, quase roxo etílico. Mas os olhos, de cão triste, estavam envoltos em sombras e rugas profundas, com as pálpebras flácidas e descaídas, e, quando se riu, notei-lhe a falta dos dentes. Imaginava-a de voz apagada, sumida, ou mesmo sem voz nenhuma, mas afinal falava alto como quem ouve mal, para responder às minhas perguntas banais. Estava ali a fazer horas para ir comer ao albergue. Andava sempre com os sacos atrás, cheios das suas coisas, para não lhes roubarem. Chamava-se Guida, Margarida da Conceição Silva. Como eu não dava mostras de sair de ao pé dela, tentando prolongar o diálogo e impedindo os passantes de verem o copo das moedas e talvez lançarem uma lá para dentro, acabou por me chamar à realidade. Deixe-me um bocadinho, senão não ganho. Retirei-me de imediato, um pouco envergonhada dos meus vãos rebates de consciência social. Derrière quoi?
Saí de casa com a intenção objetiva de ir à rua Ferreira Borges comprar um sabonete igual ao que ofereci quando fui a Lisboa. É uma loja de artigos tradicionais portugueses, como tantas outras no Porto, mas o perfume, textura e forma desse sabonete encantaram-me tanto que não resisti a adquirir um para mim. A loja estava vazia quando lá cheguei, mas depressa se encheu literalmente de asiáticos que vi deliciados a comprarem louça pintada com desenhos de sardinhas. Nessa zona, vi mais prédios a serem restaurados com destino marcado, o chamado AL, alojamento local, e, na Rua das Flores, as obras estão para durar. Ao chegar ao Largo dos Loios, expliquei a uma família francesa o que queria dizer Rua de Trás, o que pareceu diverti-los, perguntando derrière quoi? Ao que eu respondi, não muito convencida, derrière notre rue. Mais adiante, na Rua das Carmelitas, expliquei a outra família francesa, parada em frente à montra de uma orivesaria, o significado de filigrana. E depois, mais turistas, com copos de cerveja na mão às 9h30 da manhã. A cidade respira serenidade e normalidade. Pessoas a falar sozinhas ou ao telemóvel, sentadas em bancos de jardim, a jogar às cartas, a comer ou a jogar à bola na rua, a comer gelados ou cornflakes em esplanadas, a ver montras, quase sempre com sacos nas mãos. A chegar a casa, o Sr. Magalhães assinou-me da janela do terceiro andar, fazendo-me lembrar os Esteves que Álvaro de Campos imortalizou no poema Tabacaria. Aliás, respondi ao Sr. Magalhães da mesma maneira. Adeus, ó Sr. Magalhães. Não estava previsto, mas só hoje recebi o livro e vi aqui o poema da Teresa Coutinho. Não sei se a Teresa estará por aqui. Não? Pronto, mas entretanto, se estivesse eu pedir para ela vir ler, não estando, vou lê-lo. À dona da poetria, livraria ímpar portuense. Era bom que fosse sempre assim. Por cada livro, uma palavra doce a aquecer-nos por dentro. Os trocos esquecidos no fundo da carteira, o sorriso a validar-nos sem sabermos porquê. Não ao escolha, mas ao gesto, ao estarmos ali. A conversa sempre leve e delicada, pontuada a nervoso miudinho. Este aqui é mesmo bom, acredite. E a mim, a apetecer-me, chamar-lhe amiga, quedar-me junto dela, pedir que me ensine a mesma calma. Do lado de fora da vitrine, por entre os maiores nomes da poesia e da literatura, o recorte dessa mulher terna e silenciosa, a cabeça levantada na minha direção, a sua companhia, o grande empréstimo. Teresa Coutinho.